de jeito nenhum. E piorou ainda a vida do Casares, né, Gabriel? O que tá ruim sempre pode ficar pior, porque agora as investigações que envolvem o São Paulo vão tramitar numa vara especializada de lavagem de dinheiro e crime organizado. Olha a gravidade da situação. Os juízes viram indícios, né, muito fortes de prática de crime de lavagem de dinheiro. O que isso quer dizer, Gabriel? Isso aumenta ainda mais, né? Tem indícios de uma gravidade ainda maior do que foi feito. E outra, será que teremos uma investigação com uma celeridade maior, com uma velocidade maior, de uma apuração diante disso? Exato, Luísa. Vai para uma vara especializada, então, especificamente em lavagem de dinheiro, né? E aí, os juízes que estavam no caso tiveram fortes indicativos aí de lavagem de capital de forma estruturada e bastante contínua, né? Então, isso foi transferido. Isso teve uma concordância dos dois promotores do caso, né? O José Reinaldo Guimarães Carneiro e o também... enfim, Ramadã, né, Tomás Busnado Ramadã, que está também nessa investigação em força-tarefa, que foi designado pelo Ministério Público para tal. Eles aprovaram, então, essa mudança para a vara especializada e é algo que vai ser investigado nos próximos dias também. Mas sim, tem uma expectativa que isso, a ser o tempo do processo, e também caia nas mãos de pessoas que possam ter algo a mais a ser acrescentado nessa história. O fato é que é uma investigação que corre em segredo de justiça. A gente trouxe detalhes no UOL ali com o Lavieri, né? Tava brincando, palmeirense mais tricolor daqui. Mas, enfim, a gente trouxe também os pontos dessa investigação, mas é uma mudança bem importante e significativa também nesse processo do Casares, Luiz. Podia ter tatuado o Leandro da Silva, né? O Bauer. Outro dia Pedro colocaram Rocha. o Arnaldo conversando, no News, colocaram o Arnaldo no quadradinho. E aí esse vídeo do Casares, aí uma hora o Casares faz assim, Arnaldo, não levanta o dedo pra mim. Eu vi. Era o ilustra. A gente chama de ilustra no jargão, mas eram imagens que ficam rodando e no Casares ele tava bem assim, ó. E o Arnaldo falando, imagina. Se fosse ao vivo ia ser interessante, se fosse juntos ali ia ser interessante. E agora, gente, saiu mais uma notícia aqui publicada pelo Pedro Lopes no Esporte. Mais uma? Mais uma. O negócio não para. Aí, ó, já está na tela aí para vocês. Que agora foi o Ministério Público de São Paulo quem instaurou um segundo inquérito, desta vez civil, para apurar os potenciais desvios de dinheiro no São Paulo. É um procedimento que tramita separadamente das investigações criminais, aquelas às quais vocês já tiveram acesso aqui no UOL, Danilo e Pedro trouxeram para a gente. Então, é separadamente em relação àquelas que estão em andamento pela Polícia Civil. Então, essa agora pelo Ministério Público e também um braço criminal do MP. E o inquérito vai ser conduzido pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital. Não, porque o outro era criminal, agora é civil. Tá, mas ele convoca o Muricy e o Rui Costa que estavam fora da investigação original, né? Eu posso contar a você que o Rui estava, sim, no inquérito inicial, na Polícia Civil, só que não foi encontrado nada, mas... O Rui era um dos investigados no inquérito inicial. Mas não se encontrou nada? Por enquanto, até onde estamos na investigação, não. E do Belmonte? Também não. Também não. Belmonte também está lá, consta o nome também, mas até onde... Mas então se encontrou do Nelson Ferreira, do Júlio Casares... Mas tem mais algumas coisinhas, não dá para contar tudo ainda. Mas não Segundo, a gente está tentando dar outra coisa aí, mas Pedro, não se encontrou até por enquanto do Rui e do Belmonte, não. Belmonte, não. Agora, PVC, respondendo a sua pergunta sobre esse caso, essa investigação, a matéria aqui diz que entre as primeiras medidas estão determinações para que várias pessoas prestem alguns esclarecimentos, sejam ouvidas, na verdade, né? Então, entre elas o Muricy e o gerente executivo de futebol, o Rui Costa. Então, eles vão ser ouvidos, não que tenha algum indício de envolvimento, eles vão ser ouvidos. E aí o órgão pede que eles prestem informações sobre pagamentos indevidos a dirigentes do clube e eventual conflito de interesses com empresas terceirizadas, com possíveis desvios de dinheiro das contas bancárias do São Paulo. Isso deve ocorrer num prazo de 30 dias. Então é isso, eles vão ser ouvidos, né? Provavelmente sobre os procedimentos que eram adotados no São Paulo, né? Sobre como eram feitos esses pagamentos, esses depósitos, algo nesse sentido, né, Daniel? É bem provável, eu não li a matéria do Pedro, mas dentro do que eu já pude ler, 145 páginas de investigação, eu imagino que seja para confrontar. Então, assim, olha, a gente achou tal coisa, o que é isso aqui?
aí vê a versão do Muricy, vê a versão do Rui e depois vai bater com o que eles realmente têm para ver. O que é normal, né? Então, se eles acham alguma irregularidade, se acontece alguma coisa, você ouve todo mundo que pode ter alguma informação para ter uma investigação mais completa possível. É que, na verdade, você vai ter, assim, o Muricy vai dar um parecer técnico, o Rui Costa é advogado e faz parte do contrato. O contrato vai sair por algum lugar para ir o dinheiro para algum lugar, mas ele não precisa ter recebido dinheiro nenhum. Né? Mas pode eventualmente saber. Tem a investigação também daquele caso que ficou famoso do Cuiabá, na base, que o São Paulo colocou um jogador por 5 minutos, me corrija, Gabriel, que 5, 10 minutos, e aí teve que pagar uma multa para o Cuiabá. Também estou investigando por que isso aconteceu e as pessoas envolvidas. Aí virou meio Everton com H, né? Vamos esperar. É que o valor era de R$1 milhão, né, PVC? Então foi algo bem simbólico também. Vamos esperar. Ele não poderia jogar, foi um erro e foi um erro que custou um R$1 milhão. Não valia mais nada para ninguém. Não é que era o jogo da vida. E ele não era titular, ele não era muito utilizado. O Gustavo Santana, que hoje é até titular do 20, né? Então, mas era um fim de jogo, não tinha ali uma perspectiva de mudar o resultado. Ele não era utilizado e ele entrou em campo para jogar 5 minutos, né? Então, por isso que isso levantou a suspeita da investigação. Estou dizendo assim, a gente está procurando desde 2013 onde é que está o escândalo do Everton com H, já se investigou, já se falou que tinha provas, já se falou que não tinha, e 13 anos depois, ninguém conseguiu dizer que alguém tinha feito, que era o jogo da vida da Portuguesa, que na verdade não era. A Portuguesa já estava salva do rebaixamento. Aí você vai, o cara é escalado e a Portuguesa é rebaixada. Ou seja, não estou dizendo que tem partida. A gente vai partir da presunção de inocência e pode chegar à culpabilidade de alguém. Não, certo? eu entendo, mas a questão desse tudo é que para o São Paulo não ia mudar nada, em hipótese alguma. Para a Portuguesa, ela foi rebaixada, também já teoricamente não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Mas você salvou outros dois. Não ia mudar nada nem para o São Paulo, nem para o Cuiabá, esportivamente falando, não ia mudar ponto. Mas pode ser um erro. Como foi o Everton. Pode. O Everton, até hoje, você não consegue dizer que não foi um erro. E no meio dessa confusão toda, tem jogo, né, Gabriel? Hoje à noite, São Bernardo que goleou a estreia, na estreia contra o Capivariano, 4-0. São Paulo agora precisa pensar um pouquinho no campo também. Voltando ao Morumbi, reencontrando seu estádio depois de alguns meses. E agora está de volta e com a torcida presente. E a gente vai acompanhar como vai ser a manifestação da torcida, que já está planejando alguns protestos antes do jogo, no intervalo também, mas durante os 90 minutos quer apoiar. O que dá para a gente esperar dessa partida de logo mais, Gabriel, em relação ao comportamento da torcida e do time que o Crespo manda a campo também? Um jogo muito importante para esse São Paulo, Luísa. 8 mil ingressos vendidos para o jogo no Morumbi. O São Paulo espera receber no máximo 15 mil torcedores, o que é um reflexo do que está acontecendo também fora de campo. A torcida de São Paulo bastante desanimada, tem também ali chuva, expectativa de chuva em São Paulo. A gente sabe como é que fica o entorno do estádio também quando chove. Ontem teve alagamento, então é algo para ficar de olho também. Mas tem uma expectativa de protestos antes do jogo, no intervalo e após a partida, e o foco na sexta-feira, que aí sim deve ter ali um público até maior do que o do jogo para a manifestação do impeachment do presidente Júlio Casares, mantido para sexta-feira, portanto. Em campo, né, é até difícil a gente falar de campo do São Paulo, mas tem a volta do Caleri, deve começar no banco de reservas, portanto, camisa 9 do São Paulo volta após um longo período machucado e pode fazer a sua estreia na temporada e a sua volta após ali uma lesão que ele teve ainda em 2025 no primeiro semestre. Desculpa, só deixar claro aqui, quando eu falei assim, pode ser um erro e facilitar o caso do Everton com H, eu não estou dizendo que não tem que ser investigado, tem que ser investigado. Eu estou dizendo que na investigação você pode chegar à conclusão de que teve corrupção ou você pode chegar à conclusão de que foi um vacilo. Foi um erro caro. E Lucas Moura, titular, entrou no último jogo, né, na estreia do Campeonato Paulista. Deve começar com ele, Gabriel? Ele vai ganhando ritmo de jogo, mas sim, tem uma tendência de que o Lucas hoje ele, né, esteja entre os 11 iniciais ali, e tem também o Cédric Soares, uma vez, porque o Mike foi expulso na estreia contra o Mirassol. Boa. Pensando nesse jogo, Danilo, tem que olhar para o campo também, né? Apesar tem que olhar muito. Até aproveitando, sabe o parcial de venda de ingressos? Foi 8 mil. 8 mil? 8 mil. Porque a tabela do Campeonato Paulista, o regulamento do Campeonato Paulista não é dos mais simples para os grandes, né? Então já perdeu o primeiro jogo, já tomou um 3-0, tem os clássicos pela frente, então tem que ficar muito esperto, mas ao mesmo tempo com essa confusão toda. E o quanto que o resultado de hoje pode ter um peso na votação de amanhã? O que você acha?
eu não sei se o resultado, na votação de amanhã, não sei, mas independentemente da parte política, eu olho para o São Paulo com muita preocupação na conta do campeonato, porque é o seguinte, nesse modelo, a gente já discutiu até um pouco no começo do programa, o que acontece? Os times do pote 4, entre eles, vão ficar trocando pontos, porque eles vão jogar entre eles ali. Então, Primavera, Capivariana, eles vão jogar entre eles. É possível que um ganhe 2, o outro ganhe 1, aí você tem lá 3 pontos. O São Paulo, ele já perdeu o primeiro para o Mirassol, ele vai ter outros 3 clássicos. É bem provável, pelo histórico, que ele não vença o Corinthians em Itaquera no fim de semana. Esse jogo agora com o São Bernardo, ele é muito importante, porque você chega a 25% do campeonato disputado. É curioso, né? 2 jogos, 25% do campeonato disputado. Se ele tiver 0, ele vai ficar ali, ó, junto com a Ponte Preta, com a Portuguesa e com o Noroeste, que ainda tem um jogo a ser feito. Depois, o São Paulo vai jogar com o Corinthians. Ontem, o Velo, por exemplo, ganhou da Ponte Preta. A Ponte Preta ela vai enfrentar muito mais os times de baixo do que os times de cima. Então, esse campeonato tem essa... Não pode usar Arapuca, armadilha, enfim, vocês entendem o que o regulamento acabou promovendo, independentemente de com intenção ou não. Não foi para prejudicar foi um reflexo, nenhum clube grande. O São Paulo tem que ganhar os 4 jogos em casa. O São Paulo tem que ganhar os 4 jogos em casa e um deles é um clássico contra o Santos. E um deles é contra o Primavera, que é um time estruturado. Difícil. Eu acho que o Primavera vai classificar, porque o Primavera é o time que teve o Deco como fundador, se preparou para estar aqui. Eu acho o Primavera diferente do Capivariano. Então, assim, quem vai pegar o Capivariano? O Santos. É melhor pegar o Capivariano do que pegar o Primavera. Sim. O São Paulo tem que ganhar os 4 jogos em casa, ou seja, tem que ganhar hoje. Hoje, Santos, Portuguesa e Primavera. Tem que ganhar esses 4 jogos. Com 12 pontos... Se você negocia a pontuação fora de casa, você classifica. Sim. Se você não somar ponto nenhum fora de casa, com 12 você não vai correr risco de rebaixamento. E o que me chama a atenção, além disso tudo, e aí o ambiente contaminado, é como as entrevistas do São Paulo refletem jogadores e comissão totalmente pedindo ajuda. O Crespo, na primeira coletiva dele, fala, não, calma, nada foi provado ainda, vamos esperar, mas eu tenho que ver isso. Agora eles escreveram 2, 3 jogadores da Copinha. O Luciano fala, a torcida precisa nos salvar, a torcida não sei o quê. 8 mil ingressos vendidos no Morumbi. No Morumbi, 8 mil é nada. É o que ele falou, vai dar 15 mil talvez. Que dê 20 é muito pouco para o Morumbi. E mostra Ontem, Palmeiras e Santos em Barueri, 21 mil. Ficou lotado a Arena Barueri. Parecia que não tinha mais ingresso para vender, e tinha. 20 mil no Morumbi é nada. E assim, para um jogo desse tamanho... E outra, a diretoria fez um monte de besteira, mas pelo menos para hoje, colocou a R$20 o ingresso. Né? R$30. Então dava para ter essa mobilização, de imaginar. Então é muito pouco, muito preocupante. Duríssimo esse jogo de hoje para o São Paulo, jogando com a arma apontada para a cabeça. Só uma dúvida aqui importante por causa dessa questão. Eu acho que o resultado interfere na votação, mas interfere na votação a outra questão que é das decisões. Hoje, a votação é online e passa o impeachment com 171 votos. Exatamente. Isso foi oficializado pelo Conselho Deliberativo, então será assim, né? Não tem mais como mudar essa história. Não tem como recorrer mais uma vez, Gabriel? Eles poderiam apresentar um agravo interno, mas não daria tempo, a tempo dessa votação que seria na sexta-feira, né? Então é muito difícil que consigam reverter. Para a votação, aí pode ir a voto assim, e eles podem apresentar depois, e aí pode ter uma consequência no pós. Mas vai a voto dessa forma. Tem uma coisa que não me assustaria, e aqui eu estou especulando com base no que aconteceu no Corinthians. Protesto, confusão, corre, cancela a reunião. Insegurança, falta de segurança, estamos inseguros, não dá para votar, não tem clima. Daqui 10 dias a gente vê o que acontece. Aconteceu isso no Corinthians. Mas o Corinthians... Quando foi votar. Primeira reunião, passou da meia-noite. Não dá mais, passou da meia-noite. Segunda reunião, clima de falta de segurança, polícia, não sei o quê. Eu concordo, mas é muito mais difícil alegar falta de segurança no Morumbi do que no Parque São Jorge. Gabriel, amanhã... E com votação híbrida também, né, PVC? Exatamente. Gabriel, amanhã, dia D, então, e você estará aqui no estúdio, né? Aí vamos falar bastante sobre toda essa expectativa aí para
Que hoje, olha só, a gente está falando de uma votação política que está chamando mais atenção do que acontece em campo com São Paulo, infelizmente, pela situação do clube. Gabriel, obrigada, viu? Bom trabalho para você. É isso, Luísa. Muito obrigado a você, PVC, Danilo. A gente volta amanhã aqui no De Primeira com mais São Paulo. Boa. Vamos falar do Mengão agora? Mengão entrou em campo ontem com os garotos mais uma vez e acabou sendo derrotado pelo Bangu.